Oi, gente, boa noite. Espero que todas e todos estejam bem. Estamos nós aqui mais uma vez para uma live, o nosso encontro de todas as semanas. Hoje a gente vai receber um convidado especial para tirar as nossas dúvidas, para falar um pouco a respeito da pandemia, do vírus, do novo coronavírus, de quais as medidas que nós podemos adotar para nos proteger a nossa família, as pessoas que convivem conosco. Vou falar bem pouquinho mesmo hoje, justamente para que a gente tenha bastante tempo para tirar as dúvidas. Aproveito, então, para pedir para vocês anotarem as dúvidas que vocês têm. O Fábio vai fazer uma apresentação e, no finalzinho, a gente já começa com as perguntas, tá certo? Boa noite, gente. Aqui é Roberta. Vou fazer uma breve descrição. Sou mulher, pele morena, cabelos pretos, grandes. Estou com um batom meio lilás. Atrás de mim, a parede branca, o armário branco e um desenho da minha filha na parede. Vou descrever a Cris aqui, tá? Mulher branca, cabelos curtos, presos assim para trás. Tá bem maquiadinha, também bonita, uma blusa bem estampada, tá? E eu vou passar aqui a palavra para o Fábio, que também vai se descrever bem brevemente, antes de começar, tá? Eu espero que vocês aproveitem muito, porque, olha, a gente teve uma aula com o Fábio esse mês agora, e foi, assim, muito bacana para a equipe. Então, acredito que vocês também possam aproveitar. Quem não puder assistir hoje, tá salvo, então é só mandar, escrever no chat, mandar no nosso privado, qualquer questão que a gente vai dar a resposta depois, tá bom? Fábio. Olá, boa noite. Meu nome é Fábio Malta, né? Vou me descrever aqui também. Eu tenho cabelo raspado, uso óculos, sou branco e estou de camisa branca e estou no escritório do laboratório nesse momento para apresentar, para a gente conversar sobre protocolos, né, no meio dessa pandemia. Né? Quero agradecer de antemão o convite da APABB, daqui do Rio, para a gente conversar sobre esse assunto. Eu vou pedir para a Roberta iniciar a apresentação, por favor, Roberta. Tá ok. Só um minuto. Fábio, só me dá uma resposta como tá aí. Tá ótimo. Se você conseguir aumentar mais um pouquinho, ótimo. Se não, tá bom assim. Tá, peraí. Assim, tá ótimo, Roberto, tá ótimo. Tá bom. Eu vou só me retirar aqui temporariamente para você ficar ficar só você e David na tela, tá? Mas eu tô ouvindo vocês. Tá ok. Boa noite a todos. Vou iniciar a apresentação agora, que fala sobre protocolos de orientação no atendimento às pessoas com deficiência durante a pandemia da Covid-19, né? O meu nome é Fábio Malta, eu sou biólogo, trabalho na UFRJ trabalho e estudo na UFRJ na Fiocruz. Eu sou aluno de mestrando do Departamento de Doenças de Mestrado do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFRJ, onde eu também trabalho, e na Fiocruz eu também desenvolvo experimento e atuo como colaborador no diagnóstico de doenças causadas por vírus. Pode passar, Roberta, por favor. A gente vai começar a apresentação aqui falando um pouco do que é a Covid-19, né, de uma forma bem simples, só aproveitando o momento antes de qualquer coisa para poder dizer que algumas questões ou algumas dúvidas, o que a gente falar nesse momento aqui sobre Covid-19 é pontual, né? A maioria das questões são para esse momento, algumas coisas podem modificar, porque o mundo inteiro está fazendo pesquisa, né? Então, para esse momento, algumas informações. Essas agora são fixas. Né? O que é a Covid-19 e o SARS-CoV-2, né? O coronavírus, eles são vírus que causam infecções respiratórias. O novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2,
ele foi descoberto em dezembro de 2019, após alguns casos registrados na China. Ele causa a doença chamada Covid-19. Então, para a gente pontuar aqui que SARS-CoV-2 é o nome do vírus, do novo coronavírus. E Covid-19 é o nome da doença. Tá ok? Por favor, Roberta, pode passar. Como que a doença ela pode ser transmitida, né? Como que o vírus pode ser disseminado transmitindo a doença? Principalmente através de contato com o físico, né? Aperto de mãos, por exemplo. Um dos principais contatos é a saliva, né? O espirro, que sai durante o espirro e a tosse, as gotículas de saliva. As secreções respiratórias, tanto do nariz quanto da garganta, né? Todas as secreções. E também através de utensílios compartilhados, objetos compartilhados, por exemplo, caneta, lápis. Botei aqui a fotografia de um celular. Pode passar. Quais são os principais sintomas da doença Covid-19? Isso é febre alta, né? Para os casos graves, normalmente, tosse seca e dificuldade para respirar. Esses são os principais sintomas. Existem alguns outros sintomas relatados também, por exemplo, diarreia em alguns casos, e esses sintomas eles podem ser desde brandos até graves. E existem também os casos que são assintomáticos, de pessoas que estão infectadas com a doença e que estão doentes, né, que estão infectadas com o vírus e não desenvolvem sintomas. Porém, são transmissores. Tá ok? Pode passar, Roberta. Como se proteger, né? Então, a gente ouve falar o tempo todo, mas é importante aqui a gente evidenciar isso mais uma vez. A lavagem das mãos com água e sabão é fundamental, lavagem constante das mãos, né? Um hábito de higiene, e que hoje em dia a gente tem que aumentar mais ainda esse hábito. O uso de álcool gel a 70%. Ao tossir ou espirrar, usar o antebraço como apoio, lenço de papel, né, de preferência, ou antebraço para poder evitar a disseminação dessas partículas, que é onde o vírus vai estar presente. Distanciamento de aproximado de, no mínimo, né, 2 metros entre uma pessoa e outra. Limpeza de objetos compartilhados. Evitar compartilhar talheres e pratos. Com relação aos ambientes, manter os ambientes arejados e evitar o contato direto de pessoa a pessoa. Então, assim, esses são fatores de proteção fundamentais para esse momento, né? E eu coloquei aqui numa fotografia maior, e estou expressando aqui também a importância do uso de máscaras como fundamental para evitar a contaminação com a Covid. Cuidados, né? Familiares e cuidadores devem higienizar-se antes de qualquer contato com outras pessoas, né? Com quem está sendo cuidado. Usar máscara sempre que tiver tido contato com algum caso confirmado ou suspeito. É fundamental para evitar, minimizar a disseminação da doença. E se quem estiver cuidando apresentar sintomas de gripe, evitar o contato. Pessoas que apresentem baixa imunidade devem tomar cuidado especial, isolando-se o máximo que puder, né? Fazer o isolamento social dentro de casa, de preferência, né? Diabéticos e hipertensos, principalmente, né? Pacientes que fazem uso de medicamentos que têm doença crônica, não devem descuidar dos tratamentos em andamento,
devem continuar fazendo o tratamento de acordo com a recomendação médica. Se possível, suspender idas à reabilitação, a consultas e tratamentos de reabilitação, mas sempre seguindo recomendações do profissional de saúde que está responsável pelo tratamento. Orientações versus deficiências, né? Agora a gente vai entrar na questão mais propriamente dita dentro das deficiências. Aí eu coloquei aqui para vocês, né, que apresentar uma deficiência não significa que você tenha uma maior possibilidade de adquirir a Covid-19, de forma alguma. A não ser que, né, pode passar, que tenha a deficiência com outras associações, que são, por exemplo, né, dificuldades nos cuidados pessoais, de higiene principalmente, as crianças, idosos, né, que são as pessoas com idade a partir de 60 anos, deficiências que apresentem restrições respiratórias, o paciente diabético com hipertensão arterial, com doenças do coração, do pulmão, dos rins, ou doenças do sistema nervoso e que também tenham deficiência, algumas doenças autoimunes, e tratamento de ou que fazem tratamento de algum tipo de câncer. Porque o tratamento do câncer, ele também debilita o sistema imunológico, o medicamento. Cuidados agora associados aos principais, né? A deficiência física. Algumas pessoas com deficiência física podem ter dificuldade respiratória. E aí, devido a isso, né, não pela deficiência, mas devido à dificuldade respiratória, elas passam a ser do grupo de risco. Limpeza frequente dos objetos de contato, por exemplo, o aro de impulsão de cadeira de rodas, as órteses, as próteses e os meios de locomoção como bengalas, muletas e andadores. Devem ser bem higienizados, né? Pode ser com álcool 70, ou se possível com água e sabão, ou hipoclorito, né, ou água sanitária bem fraquinha, ela vai limpar esses objetos. Se não for urgente, as pessoas com deficiência física devem evitar ir a hospitais, a fisioterapia ou atividades com equipamentos compartilhados, né? Sempre, né, lembrando, gente, seguindo as orientações da equipe de saúde. Não é parar um tratamento. É seguir a orientação de que o profissional de saúde que estiver acompanhando faça, né? Com relação à deficiência visual, o tato, né, é um sentido muito explorado, por isso, nesse tipo de deficiência, né, por isso é importante a lavagem frequente e bem feita das mãos, principalmente após tocar em mapas táteis, corrimãos, maçanetas, entre outros, né? E a limpeza pode ser com álcool gel a 70%, que só voltando um pouquinho aqui, o álcool 70, o sabão com a água e sabão, o hipoclorito, né, a água sanitária fraquinha, ela vai inativar o vírus e vai impedir que a gente se infecte com ele. Limpeza de objetos que toca com frequência, incluindo bengala com água e sabão e álcool 70%. Ao receber ajuda, procure segurar no ombro, evitando tocar nas mãos ou cotovelo de quem irá te guiar, uma vez que a recomendação é que ao tossir ou espirrar, as pessoas o façam no meio do braço. Então, apoiar no ombro de quem estiver guiando, né? Com relação à deficiência auditiva, se você se comunica por meio de libras, evite, né, tente não tocar no rosto durante a conversação se as mãos não estiverem limpas. Pode passar, Roberta. Deficiência intelectual, né? O que a gente pode destacar aqui no caso das deficiências intelectuais? Algumas pessoas podem ter dificuldade de compreender as recomendações, então tentar esclarecer o máximo possível e apoiar, né, e ajudar.
podem ter necessidade de uma maior supervisão por causa disso, precisa ter o cuidado redobrado com cuidados com a higiene pessoal, né? E as pessoas com síndrome de Down, é um exemplo, elas podem ter uma incidência maior de disfunções da imunidade. O sistema imunológico pode estar mais debilitado. Pode ter cardiopatias congênitas, né, problemas no coração, doenças respiratórias, então, portanto, elas são consideradas grupo de risco. Essas informações que eu acabei de transmitir para vocês são de um protocolo que foi disponibilizado pelo governo federal, né, pela Secretaria Nacional dos Direitos. Você pode voltar, por favor, Roberta, por favor, um instantinho? Alô? Oi? Da pessoa com deficiência, tá? Foi um protocolo do governo federal. Agradecer o convite aqui, né, e deixar uma dica aqui, né, que diante do que nós estamos vivendo atualmente com esses protocolos de flexibilização, e que a gente observa que não tem funcionado na prática, efetivamente, né, deixar aqui um alerta de que flexibilizar é diferente de relaxar, só para a gente poder refletir bem sobre isso, sobre as nossas condutas, e utilizar dessas ferramentas que eu acabei de apresentar agora para minimizar, para diminuir a possibilidade de se infectar com o vírus que causa a Covid-19. É isso. Então, voltei, Fábio. Desculpa que no finalzinho achei que a frase final não podia faltar, né? Eu acho, Fábio, assim, que esse material, né, quando foi feito, foi divulgado, eu acho que faltou ele ser mais mastigado para as pessoas, né? Mais facilitado na prática. É um material bom, muito bom até. Ele foi feito, tem aí suas versões acessíveis para download, tem cartilha específica para a equipe, né, de saúde também, isso é importante frisar, está tudo no site do Ministério. Mas, assim, parece, né, como você colocou, né, flexibilizar não é relaxar, né? Mas parece que a ansiedade, né, da população e toda essa interpretação dos gestores no Brasil inteiro, né, isso deu esse entendimento torto de que era para relaxar geral, gente, olha, sabe, é rebanho, quem tiver que infectar vai infectar, quem tiver que morrer vai morrer, quem tiver que sobreviver vai sobreviver, quem quiser testar uma medicação aí, testa, né? A gente aqui, as famílias, né, das pessoas com deficiência, são até acostumadas ao longo dessas décadas, das pessoas virem com soluções rápidas, né? Tipo, para o autista, sei lá, tomar água sanitária, umas coisas assim, né, muito experimentais, que a gente sabe que é uma população que vai ter barreiras, né? Barreiras que a nossa sociedade continua impondo, né? Então, isso que você passou para a gente de uma maneira tão simples, num espaço curto de tempo, eu acho que foi muito bacana. Eu vou ver aqui no chat se tem perguntas, se não, eu vou chamar a Cris de novo aqui com a gente, para ela me ajudar com as perguntas. Tá ótimo. Só complementando aqui, Roberta. Tá bom, Cris? Me ajuda com as perguntas, a gente se divide, e eu vou passar um raio-x aqui no chat rapidinho, para não deixar ninguém sem... Pode falar, Fábio. Tá bom. Só para complementar aqui, que realmente a proposta, né, documentos, protocolos, existem vários para tudo, né? Isso é o que mais sai, é o que mais é divulgado. Quando vocês me procuraram, né,
para a gente ter essa conversa aqui. A minha preocupação, e a de vocês também, né, nas reuniões que tivemos, foi de que arrumássemos uma forma, uma fala, para que todo mundo tivesse acesso a esse tipo de informação de uma forma muito mais tranquila. Então, eu espero ter conseguido, de alguma forma, ter transmitido isso. E, assim, se tiver dúvidas, vocês podem abrir, que eu vou tentar responder também. Lembrando que para Covid-19 e para SARS-CoV-2, está o mundo inteiro, só mais uma vez, pesquisando, né? É tudo muito novo e para algumas perguntas, infelizmente, ainda a gente não tem respostas exatas, né? Verdade. Fábio, eu queria aproveitar que você deu essa deixa, porque, na realidade, a gente vê o oposto. A gente vê, por falta de uma resposta para todas as perguntas, a gente vê a criação de muitas fake news, né? Uhum. Então, muitas pessoas vão criando teorias e essas teorias vão complicando ainda mais o processo de proteção das famílias, das pessoas, enfim, né? Então, toda informação segura, por mais limitada que ela possa parecer, ainda é algo que a gente precisa buscar, né? E buscar nos locais certos, né? Checar as informações, observar exatamente de onde estão partindo essas notícias, para que a gente divulgar se não tiver certeza, para a gente não sair, né? Exatamente. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é muito importante, porque diante das medidas de flexibilização, a gente vem observando um senso comum em relação a protocolo. Parece que protocolo se restringiu ao uso de máscara, face shield, álcool em gel e só, e distanciamento. E água e sabão. E a gente sabe muito bem que, dependendo da atividade, do número de pessoas que possam fazer uso dessas atividades, e do espaço onde essas pessoas estejam, existe a necessidade da gente criar protocolos específicos, né? Queria que você me dissesse para a gente o que é fundamental, indispensável nos protocolos no caso da Covid-19. Então, antes de ser criado qualquer protocolo, a primeira coisa que tem que ser feita é uma análise de risco, principalmente do ambiente, né? Que é o local físico, né? Da população que é atendida. Então, assim, é uma análise de risco para verificar os possíveis riscos e tentar minimizar. Assim, 100% não existe, né? 100% de certeza de que a gente não vai se infectar até que tenha uma vacina eficaz, não existe. Então, é pensar no risco e analisar o que pode ser feito diante das possibilidades, diante do que a gente acabou de conversar aqui, né? Da questão da lavagem das mãos, distanciamento, uso de máscara, juntar isso tudo com o risco. Eu me lembro que você, na aula que você nos deu, né, há dias atrás, há semanas atrás, você fez algumas observações em relação ao ambiente, né, ao espaço, a questão do espaço ser arejado, do espaçamento entre as pessoas, da disponibilidade de pias com água e sabão, né, porque o álcool em gel é importante, mas o indispensável, o ideal seria que todos nós tivéssemos acesso a água e sabão, né, para podermos o tempo todo estar usando, né? Agora a gente vem observando a abertura das academias de ginástica, né? E aí a gente vê que no fluxo, né, no andamento da atividade, dificilmente as pessoas vão ter o trabalho de limpar logo depois que aquele aparelho é utilizado, por exemplo, ou o assento é utilizado, né? Então, assim, é um risco, né? É um risco muito grande. Eu até pensei, você analisando dessa forma, né? Eu até pensei, antes de te responder a questão das academias e dos outros espaços abertos, a questão do transporte público, né? Que a grande maioria usamos, assim, é um risco muito grande, sobretudo porque eles não respeitam a questão das janelas
abertas, muita gente dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um metrô. O metrô e o trem não tem nem como ficar aberto a janela, né? Então, a gente se cuidar mesmo, assim, evitar colocar a mão no rosto, na boca, nos olhos, saindo desses locais, procurar lavar a mão ou utilizar o álcool 70. Com relação às academias, espaços de atividade física, por exemplo, dentro d'água, natação, né, hidroginástica, é um risco, existe o risco em tudo, né? É um risco grande porque, de uma forma ou de outra, tem mais de uma pessoa dentro desses locais, dentro da água, por exemplo. As academias, os equipamentos, foi o que você falou, é muito complicado, é difícil que vão conseguir fazer a limpeza correta de um equipamento do equipamento entre um indivíduo e outro, o uso, né? Eu acho melhor evitar usar. Fábio, eu acho que essa questão dos hábitos, né? Isso eu quis dizer também de como a gente tem dificuldade de ter um autocuidado no dia a dia, independente de pandemia, né? Isso. Se a gente tivesse uma cultura diferente com a questão da higiene, né? Talvez lá da escola mesmo, menor. O que a gente aprende desde criancinha, na escola, em casa. Acho que até por isso acaba se reduzindo demais a questão dos protocolos. O tema de hoje é isso, a importância desses protocolos. E quando fala é um nome difícil, né? Protocolo, que é protocolo simples, né? São regras que a gente precisa seguir para aquela situação, né? Como agir naquelas situações. E que se não seguir, a chance grande de se contaminar. Exatamente. E geralmente, né, esses protocolos, eles vêm de consensos em autoridades naquele assunto, né? Então a gente tem protocolo para tudo, não só de saúde, né? Isso é bom para as pessoas entenderem, né? Essas regras. E que não é alguma coisa que é contra o nosso bem-estar. Né? Algumas pessoas tomaram essa lógica de protocolo ou regras como uma afronta a liberdades, entre aspas, né? E talvez muitos, por isso, não aderiram 100% como deveriam. Nem ao lockdown, na época que precisou de lockdown, precisa até hoje, mas não nossos gestores aqui não encaram dessa forma. Né, a gente já viu na Europa Oriental hoje mesmo, eu esqueci o nome do país, decretou novamente e proibiu reuniões com mais de 5 pessoas. Né? Por quê? Porque já ultrapassou o número de leitos, já estourou. Né? Então, quer dizer, não parou. Né? E quando eu falei do reduzir, parece que é só usar a máscara. E aí eu vou exemplificar o que eu vejo quando eu transito do meu apartamento para a casa da minha mãe, que é o único trajeto que eu tenho feito. As pessoas usam a máscara como acessório. É como um brinco, é como um cordão, né? Usa aqui na orelha pendurada, né? Usa segurando a papada aqui no queixo, usa aqui, ó, de faixa de cabelo, mas não usam onde deveria, né? Então, tem até algumas famílias perguntam, né, em que medida esse risco é reduzido com o uso da máscara, né? É comum, né? Se você puder falar um pouquinho da diferença entre as máscaras no uso do cotidiano e até o tempo de troca delas. Aí depois eu vou até explicar, porque teve uma mãe que me falou, ela própria já me disse o que ela costuma fazer. Entendi. Então, realmente, o que a gente mais vê são máscaras sendo utilizadas como acessórios, né? E hoje de diferentes tipos. A questão da qualidade, de que máscara correta usar, vai depender da proposta, né? Existe, na verdade, do risco. Existem os profissionais de saúde, por exemplo, dependendo da área de atuação, eles vão ter que usar um tipo de máscara ou outro, né? São máscaras específicas para os profissionais de saúde. Para a gente que está circulando, né, na rua, ou precisou ir como você na casa da sua mãe,
Estão sendo disponibilizadas as máscaras de tecido. Protege 100%? Não, nenhuma delas. No caso da gente, né, sem ser as do profissional de saúde atuante. Porém, é importantíssimo o uso para evitar a contaminação e a propagação, porque muitas vezes a gente pode estar contaminado sem sintoma nenhum e estar disseminando o vírus por aí. Então, assim, importantíssimo o uso da máscara. Ela vai diminuir bastante a eliminação do vírus, porque o vírus está presente em grande quantidade de quem está infectado, né, na saliva, das secreções respiratórias, saliva, né, secreção nasal. Então, se eu tenho uma proteção no meu rosto, eu vou diminuir a disseminação disso. Então, é importante usar máscara, trocar. A recomendação, existem várias recomendações, né, para troca de máscara também, vários protocolos. Eu sugiro que troque toda vez que você sentir que está úmida, por conta de suor ou de saliva, e também, assim, se possível, a cada 3, 4 horas, independente de estar úmida ou não. É melhor pecar pelo excesso, nesses casos, né? Ainda falando... Desculpa. Não, eu queria só ainda sinalizar em relação ao uso das máscaras. Talvez não sei se o Fábio teve acesso a uma entrevista, parece, que foi veiculada nas redes e foi compartilhada, assim como as fake news, né? Que as fake news virou um vírus, né? E é um vírus muitas vezes letal quando a gente está falando, sobretudo, desse momento da pandemia, né? E aí uma pessoa que se intitulou algum especialista em alguma coisa que a gente não sabe o que disse que o uso das máscaras causa infecções respiratórias, inclusive ele está atribuindo ao número grande de novos casos de infecções respiratórias no estilo da pneumonia, das pneumonias, assim, né? Que a máscara, ela é letal, ela é danosa para a saúde da população, que as pessoas não devem mais utilizar máscara, né? É meio estilo das teorias da conspiração. Isso é um escândalo, né? Se a gente está falando, né, na realidade, de uma proteção mecânica, né? Porque a máscara é uma proteção mecânica, uma barreira mecânica. Eu me lembro que você sinalizou, inclusive, nessa aula que você nos deu, de que diminui a carga viral, inclusive, né? Diminui a carga de transmissão. Exatamente, né? Quer dizer, você utilizando máscara e a pessoa que com você, de alguma forma, fala ou se relaciona naquela oportunidade, ambos estão se protegendo, né? E por isso que uma pessoa só utilizando não é necessário, ela só está se protegendo, a outra pessoa, se também não estiver utilizando, enfim. O importante é que todos estejam utilizando a máscara para se proteger e proteger aos outros, né? Mas é muito escandaloso que a gente ainda veja esse tipo de afirmação e as pessoas acreditam, né? Pois é. Infelizmente, existe isso com tudo, né? A gente tem que avaliar agora vocês com essas informações básicas que eu acabei de transmitir. Vão ser capazes de discernir, de entender e receber uma mensagem dessa, por exemplo, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, e analisar e perceber assim, não, isso é errado, eu tenho que usar a máscara. Não, isso eu desconheço dessa informação, não acredito que isso aconteça, né? Eu acho que pessoas podem ter pneumonia por diferentes outras possibilidades, mas devido ao uso de máscara, não. Tem que usar máscara sim. É uma das únicas, das poucas formas, como vocês viram, que a gente tem de se prevenir contra esse vírus, né, que é de transmissão respiratória. Até, Fábio, quando eu fiz essa pergunta da máscara, eu comentei de uma família que a mãe me explicou, ela está até aqui com a gente, Dona Eunice. Quando ela sai com o Bruno, ela sempre leva máscaras extras, porque o Bruno ele tem uma distância aqui do maxilar, então ele produz baba, né? Ou seja, o tempo todo ela já evita sair com ele, mas quando precisa, ela já vai toda equipada. Já leva máscara extra, né? O álcool em gel. Então, quer dizer, para
eu acho que as famílias que são usuárias da PABB, e a nossa maioria que tem deficiência intelectual e outras síndromes ou múltiplas, elas também são usuárias de outras instituições que são muito tradicionais no Estado, que é a PAI, Pestalozzi, por exemplo. E essas instituições, sociedade civil, tiveram esse cuidado de reforçar também, né, orientações. Então, para essas famílias que a gente está mais acostumado no projeto, as mães já estão por si só, né, os pais e mães e os próprios atletas ou usuários de outros projetos já têm essa fala, né? Não, já sei o que fazer. Ou então, na hora de tirar, troquei a máscara, nunca baixar pela frente, né? Não tocar na frente, tirar sempre pelo elástico, colocar numa sacola de papel, separado, né, de uma maneira que não se misture com os outros itens da bolsa, da mochila, da sacola, enfim, né, até chegar em casa. Se for daquelas de TNT, descartável, aí é até mais simples, mas se for de pano, aquela duplo costura, né, tudo, então tem que, com todo cuidado, botar para lavar, né? Então, assim, esses hábitos para essas famílias, a gente percebeu, assim, nas conversas, nas reuniões, que isso já tem sido mais assimilado, né? A questão da fake news que a Cris falou, assim, eu acho que é o mais preocupante, né? Porque é como se a cada momento fosse uma bomba, aquela coisa da terra plana, né? A cada hora, e o que a gente vai falar agora para desfocar dessa educação, dessa reeducação para o cotidiano, né? E quando eu deseduco, eu tenho algum objetivo com isso. Eu quero que as pessoas não se incomodem de pegar um ônibus cheio, eu quero que elas não se incomodem que o serviço está uma porcaria, eu quero que elas não se incomodem com uma série que não tenha medicação, desfoca daquela exposição que a gente viu, né? De toda a falência de política pública. Eu só vou ler aqui, tá, Cris, alguns comentários que eu acho que é importante, assim, tirando os elogios, que o pessoal elogia pra caramba a gente, na hora de fazer a pergunta, é engraçado, mas deixa eu só ver aqui, o Pedro Petrucci falou que tá gostando bastante da live, do conteúdo, também aqui, deixa eu ver, falou que o material é ótimo, ele gostou aí da sua fala, eu acho que é bom esse retorno. Tem uns lindas e inteligentes aqui pra gente, tá, Cris? Mas eu não vou colocar, não. Quem é lindo e inteligente é o Fábio. Agora, eu acho importante a gente ler essa aqui, ó, que a Cris, mãe do Atos, botou. Se sente fragilizada, vivendo esse momento de isolamento forçado, está se reinventando o tempo todo, fazendo o uso do álcool, evitando ônibus, metrô, tendo que gastar com Uber muitas vezes, né? Está se sentindo muito sensível, né? Emoções à flor da pele. Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, que o racional ele é afetado, né? Se a gente está se sentindo muito sensível com essa situação, porque às vezes aqueles encontros, aqueles amigos, às vezes são a nossa única rede, né, de convivência, de relacionamento, e às vezes a gente se vê numa condição de isolamento, isso também atrapalha na compreensão, a racionalidade desse momento, né? Aí até a dona Célia, que é mãe do Brunão, botou aqui pra gente, né, que o problema é que as pessoas não se importam com o outro, né? Falta empatia na hora desse cuidado. É verdade, dona Célia. Isso é um ponto que a gente tem que pensar o tempo todo agora, né? É a questão do coletivo. Eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo a todo mundo que eu amo, pessoas que eu não conheço. Então, assim, é dessa forma que a gente tem que se conscientizar para evitar, para diminuir, né, a possibilidade de se infectar. Parabéns aí para a dona Eunice também, que tem todo o cuidado com o Bruno, né, e com as questões para evitar com que eles se contaminem. É importante, dona Eunice, passar essas informações para todo mundo que a senhora conhece também, da sua família, orientar todo mundo. A dona Marlene, que é mãe do Rubens, botou aqui para a gente, né?
E a gente conhece bem a dona Marlene, ela é muito cuidadosa. Aí ela botou aqui, minha bolsa tem máscara, saquinho plástico. Quando eu abro a bolsa, eu fico até com vergonha. Não fica com vergonha, não. Não é para ficar com vergonha, não, dona Marlene. Fique orgulhosa, porque a senhora está aí, passou esse período todo e a sua família está, né, com pessoas com doenças crônicas, e vocês estão fazendo o correto. Eu acho que quem se ama e ama os outros, né, tem essa empatia, que a dona Célia falou que falta, e cuida, como o Fábio falou. Quem tem que ficar com vergonha é quem está aí na rua sem máscara, saindo de casa sem máscara. É muito sério, porque assim, a gente vai vendo que com o aumento desse isolamento, o período, né, de isolamento mais prolongado, a gente observa que a população fica cansada, né? E aí a tendência é que a população, de alguma forma, comece a abrir mão um pouco da própria segurança, da segurança dos seus, né? E aí a tendência também de que elas comecem a se sentir um pouco mais contempladas com as notícias que liberam, né, do liberar, do não ser tão necessário o isolamento. Eu vou ali rapidinho, eu vou ao mercado, eu já não faço mais questão de botar a máscara, porque é só ir ali e volta, né? Então, a própria população, com essas mensagens trocadas, esses sinais atravessados, a população se confunde muito, né? Eu queria, Fábio, eu sei que você não é especialista nessa área, e você tem muito cuidado e responsabilidade com as informações que você nos passa, mas seria importante que talvez a gente pudesse transmitir para a população que nos acompanha. A gente está vendo uma briga, né, um pouco política muito política, aliás, em relação ideológica, na verdade, né, em relação à vacinação, né, também por conta dessa aura de fake news, de teorias da conspiração e coisas desse sentido, né? De que a vacina é danosa, de que a vacina vai produzir efeitos colaterais perigosos para as pessoas, de que isso é uma estratégia, enfim, que não deve, na verdade, a gente não deve se preocupar com a vacinação, que essa é uma imposição, um autoritarismo, é alguma coisa nesse sentido. E a gente percebe que, assim, a questão do sucesso nas campanhas de vacinação, ele se deve muito em função da cobertura, né? Se a gente tem uma campanha de vacinação exitosa, significa que a maior parte da população está protegida e a coletividade mais protegida ainda, né? Eu queria só que você fizesse algumas considerações em relação à vacina, dentro daquilo que você, como cientista, como profissional da saúde pública, né, da saúde coletiva, pode nos trazer. Então, a gente tem percebido aí, né, na TV, no rádio, umas falas, né, como a Cris comentou, com viés político, com as falas mesmo dos nossos políticos, de alguns políticos, sobretudo com relação à questão da vacina. Alguns políticos, né? Da produção, de como isso está sendo feito, da onde vem, por que funciona, não funciona. Então, a vacina, a proposta dela é entrar no calendário vacinal aqui, né? Na verdade, no mundo todo. Aqui no Brasil, provavelmente, para os profissionais de saúde, a meta é que seja logo no início do próximo ano, e depois, se eu não me engano, a partir de março ou abril para o restante da população. Acho que isso vai ser fracionado, vai ser, pelo menos foi a informação que foi passada agora via Ministério da Saúde de imediato, né? A gente tem que perceber que é o mundo inteiro nessa situação que nós estamos vivendo aqui, é o mundo inteiro, é uma pandemia. Então, o mundo inteiro pesquisando também, inclusive, do vírus e inclusive com relação à vacina. Essas vacinas, elas não são liberadas de qualquer jeito, são feitos ensaios clínicos, né? Existem fases, existem protocolos para que isso seja liberado para a população. Então, a gente tem que acreditar que isso funcione, e funciona.
né? Eles vão divulgar em breve a eficácia de algumas delas para poder, eles vão analisar e divulgar para ver se isso vai poder ser produzido e distribuído para o mundo, né? Então, o que a gente tem que acreditar são as informações que vêm. O Ministério da Saúde, ele é político, né? É o ministério do nosso governo, aqui no Brasil, né, no país. Mas a gente tem que acreditar no que vem a partir desse ministério, nas informações que vêm a partir desse ministério, porque ali existem especialistas que estão avaliando isso, estão funcionando me fugiu a palavra aqui. Eles são especialistas que estão, né, assessorando o Ministério como um todo. Então, a gente tem que acreditar no que eles divulgam. A vacina, gente, a gente tem que vacinar. E não é só para Covid, quando tiver a doença. É para qualquer doença, sobretudo se ela estiver no calendário vacinal, né? Sarampo, por exemplo, a gente já teve erradicado aqui no país e voltou. Então, assim, a gente está com uma campanha... A polio também, né, Fábio? A polio, ela está no calendário, né, ela não voltou, ela está erradicada, mas é importante a vacinação das crianças, né? Ainda mais essas doenças que deixam sequelas, né? Eu falei da polio, né, por causa da síndrome pós-polio, e a gente sabe que teve uma geração aí bem negacionista de vacina, e que a gente já tem visto resultados disso, né? Então, acho que o mundo não precisa dessa negativa. Ainda mais que a gente tem isso aqui, né? É disponibilizado, é de graça, muito fake news, como a Cristiane comentou. A gente não tem que acreditar nessas questões, nessas fake news. Tem que vacinar, sim, para todas as doenças que estão aí no calendário vacinal. E quando tiver da Covid, para a Covid-19, se ela vai ser liberada, se passar pela análise de eficácia, né, do estudo. Então, quando ela for liberada, é importante que todo mundo se vacine. Né? Provavelmente vai ter o calendário. A gente tem mais 10 minutos. Tem uma aqui que eu vou aglutinar uma pergunta, né? Que eu acho que você pode até falar para fechar, que é como que a população pode fazer, reforçar, né? Como que ela deve se proteger, se prevenir, né? Para pensar na sua família, na sua comunidade, né? É bom sempre reforçar isso. Mas, antes disso, isso influencia muito como as pessoas dão um tom de gravidade ou não à situação, que é a queda dos casos, né? Dos casos letais, né? Então, quer dizer, a infecção ela não diminuiu tanto assim. O que mudou foi o fator, né? Acho que você pode explicar isso, o fator de avaliação da atribuição daquela morte, né? O que vem no óbito. Isso a gente sabe que mudou, né? A interpretação desses dados, né? Então, enquanto essa veiculação de informação de queda de casos influencia nesse comportamento, né? Nesse convívio social. Né, essas duas coisas, né? O que essa veiculação de informação impacta, na sua opinião? E, claro, obviamente, tem a ver com a flexibilização, a forçação de barra para flexibilizar o máximo possível, e como as pessoas podem reforçar a sua prevenção. Então, a questão do número a minha interpretação é que com essa flexibilização, que para mim na prática virou um relaxamento total, infelizmente, da população, não acompanha o que está sendo divulgado com relação a número de casos, né? Eu acho que mudou realmente a forma de ser a notificação, né? Como que isso passou a ser notificado. E só que assim, a realidade na prática, a gente vê os hospitais que ainda restaram, né? Estão poucos, funcionando e atendendo com
com muitos pacientes suspeitos ou confirmados, ou já confirmados com a Covid. A questão do relaxar está diretamente associado a isso. E o que a gente tem que fazer é continuar se protegendo, né? Lavando mão, mais uma vez, água e sabão, álcool gel, uso de máscara, distanciamento, de preferência de no mínimo 2 metros, né? Com o uso de máscara, relembrando. Ir na rua se precisar resolver questões extremamente urgentes, se protegendo. Eu ia falar uma outra coisa que passou aqui, com relação ao cuidado. Assim, a gente tem uma tendência, eu acho que vocês já devem ter ouvido ou passado por situações parecidas, com relação assim, eu vou numa festinha porque é o priminho do meu filho. Então, assim, mas aí o priminho do seu filho está tendo contato com outro priminho que não se protege, que o pai não se protege, que a mãe não se protege. Então, dessa forma, o vírus chega até a nossa casa também, né? E a gente não sabe como. Porque as crianças são muito bonitinhas, são todas quietinhas, né? Elas ficam comportadinhas, não botam mão na boca, no nariz, nada disso, e a gente não está vendo. E aí eles se contaminam, ficam sem sintoma, porém com a possibilidade de contaminar todo mundo. É o que normalmente acontece, na maioria das vezes. E aí a gente tem que ter esse cuidado também. Eu não sei se eu respondi tudo que você perguntou por último. Sim. O Pedro Petrucci postou só uma frase aqui para a gente, eu acho que é importante para a gente refletir, né? O povo está cansado de ficar em casa. Eu acho que botou a economia está fraca ou prejudicada, eu entendi desse jeito. Se for outra coisa, escreve aí, Pedro. Eu acho que esse é um dos grandes argumentos, né? Quando a gente tem um gestor, né, de política pública que não toma para si a responsabilidade do direcionamento de impostos para o bem-estar social de toda a população, ele busca justificativas, né? Essa gestão busca todo tipo de justificativa. Então, se eu não subsidio, se eu não dou condições para pequenas empresas, indústrias se manterem, eu tenho que dizer que ela precisa voltar, né? Ou então, se eu faço um incentivo difícil, burocrático, que vai gerar mais dívidas para uma pequena loja, por exemplo, a gente viu muitas lojas fechando, pequenos empreendedores, MEI fechando, é porque aquela forma de acesso àquele benefício, entre aspas, benefício, para o empresariado, pequeno, médio, grande, é extremamente burocrático, é extremamente caro a médio e longo prazo. Então, a pessoa prefere, assim, não vou pegar essa dívida para ficar, sabe, pagando 3, 4 empregados. Eu prefiro demitir, ficar sem dívida. Ou seja, tem aquela lógica do Pôncio Pilatos, né? Eu lavo minhas mãos. Olha, mas eu fiz um incentivo para as empresas. Para algumas conseguiram, mas não foi a grande maioria. Então, esse argumento da economia tá parada, tá fraca, né? A meu ver, é muito perigoso e é um engodo, né? Porque tira a responsabilidade do direcionamento correto das políticas públicas, né? Então, é bom que as pessoas, assim, cada um tenha a sua maneira de interpretar, né, a sua realidade, olhar uma notícia, né? Quem assiste muitos canais convencionais, nenhuma notícia de jornalismo é posta à toa, ela não é repetida à toa, né? Ela tem uma função ali de educação da população, né? Então, se eu digo tem que voltar, eu estou assumindo uma responsabilidade por aquilo, né? Então, eu peço para que as famílias que precisam voltar se sintam obrigados porque tem que comer, né? Porque não tem o BPC e tal, porque tem esse limbo, né, socioeconômico. Ok, façam, mas façam com todos esses cuidados. Mesmo que as fake news, os grupos do WhatsApp da família, os Facebook da galera, diga que não precisa mais. Façam
mas façam com responsabilidade, né? Pensem nas suas famílias, né? Pensem nas pessoas que vocês amam, né? Você, por exemplo, está aí trabalhando, você teve que sair de casa, você teve que quebrar isolamento, né? Mas você, com certeza, está se cuidando. Mas aí a gente fala aqui para um público que tem nenhum, às vezes, o nível fundamental, né? Que não vai ter acesso a um material como esse que você passou para a gente. Às vezes até vai receber aquilo, vai olhar, o que é isso? Vou abrir isso? Não, muito difícil. Não é simples, não é simples de gestão. Né? Então é importante que a gente tome cuidado com tudo que a gente passa à frente, né? Como você falou, as famílias sejam multiplicadoras de boas informações, né? Sobretudo isso, a partir de agora, né, que com essas informações que são básicas, mas que são importantíssimas para a gente poder diminuir, evitar a contaminação e diminuir a disseminação desse vírus, é importante seguir tudo isso que a gente conversou agora, né, para que a situação não piore, né? Os números de mortes, a gente realmente percebe que está sendo divulgado, né, e percebe que vem diminuindo, porém, provavelmente porque os médicos eles começaram a tomar condutas, aprenderam porque também era novo para o médico, né? Foi novo para todo mundo. Eles aprenderam a trabalhar estão aprendendo, né? Estão aprendendo cada vez mais a trabalhar com essa doença, com esse vírus. Então, pode ser por causa disso. Fato é, se a gente não se proteger, isso vai continuar piorando. Então, até que se tenha uma vacina, né? E assim, Cris, eu acho que a gente vai precisar finalizar, que tem 2 minutinhos. O Pedro até tinha perguntado como que as pessoas vão sobreviver. É bom a gente saber e cobrar das autoridades, que a gente vota, né, e coloca no poder, que a gente paga muito imposto. Então, países europeus, a própria Inglaterra, colocou um valor que não são R$300 para aquela pessoa ficar em casa. Literalmente, o governo pagou as pessoas para elas não saírem de casa, para elas terem comida, terem a sua luz ali garantida, sem corte de luz, sem corte de água, para que não houvesse a continuidade da tragédia que foi. As dificuldades, como a população vai viver? Teria como viver, sim, se tivesse uma noção aí, né, de que é importante que as pessoas sobrevivam, tenham dignidade, né? É uma questão de prioridades, né, Roberta? Exatamente. É uma questão de prioridades, né? Exatamente. Então, assim, a gente observa que a população ela é levada a acreditar que ela precisa fazer uma escolha entre a sobrevivência material e a saúde dela e dos demais, né? Exato. Então, assim, quando isso acontece, o que é uma perversidade, né? Porque é uma inversão de valores, porque não é a população que precisa dar respostas, é o poder público, é o governante, a pessoa que está na gestão, que precisa encontrar estratégias e passar para a população segurança para que ela, de fato, tenha condições de permanecer em segurança em casa, né? Que ela não se exponha indevidamente a risco e que a sua família tenha condições de subsistência para que ela não seja forçada a sair e entrar num transporte público lotado, né, com um contingente de... Você percebe que os empresários de ônibus eles devem estar felizes, porque eles reduziram a frota, ao mesmo tempo a quantidade de pessoas começou a aumentar absurdamente. Né? Então, e demitiram assim, muitos funcionários demitiram também, né? Centenas de funcionários só aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a população precisa ficar muito atenta aos sinais que são passados, porque, afinal de contas, a gente não quer também se virar um contra o outro, quando, na verdade, a gente precisa direcionar bem esse foco, né? Assim, Fábio, a gente ficaria aqui mais 1 hora falando sobre isso. Eu sei que você está ainda no laboratório, então, por isso, assim, mais uma vez, a gente te agradece pelo tempo, né, pelo trabalho que você teve em construir essa apresentação para a gente, para, de alguma forma, dar acesso aos usuários dos projetos que a gente executa,
as famílias, né, de todas porque são famílias muito diversas em todos os sentidos, né, então, assim, a gente conseguiu, creio eu, passar com a acessibilidade necessária, com conteúdo acessível, inclusive de fácil compreensão, para que todos tenham informações de qualidade e de forma objetiva, né, que é o que a gente realmente esperava dessa atividade de hoje. Muito, 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 muito obrigada, assim, não tenho palavras para agradecer aos nossos usuários, às famílias, às pessoas com deficiência que fazem parte dos nossos projetos, o nosso abraço virtual, a certeza de que nós estamos toda semana reavaliando o momento para saber se de fato estamos realmente em condições de retornar presencialmente para as nossas atividades. O que nós temos para dizer para vocês que nesse momento ainda não é seguro que a gente faça isso, e por essa razão a gente vai seguir com os projetos de maneira virtual. Hoje a gente acabou de executar mais um encontro do Grupo de Apoio às Famílias, né? Mas a gente faz semanalmente também, 2 vezes a semana, o Projeto Movimento, que é um projeto de esportes direcionado ao nosso público de pessoas que já fazem parte, né, há alguns anos. Nós adaptamos as atividades para que sejam realmente úteis nesse momento em que as atividades são virtuais, mas a intenção é que a gente comece a ampliar para outros tipos de atividades, então logo a gente consiga agenda, né, porque as famílias também estão bastante ocupadas, né. Cris, deixa eu fazer o lobby da próxima live. Por favor. Sexta-feira, gente, agora, próxima sexta, dia 30, às 18 horas, nós teremos uma live especial aí para o Outubro Rosa, só que a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente, vai pegar para o empoderamento feminino e saúde, tá? Então, a gente chamou uma família, uma mãe muito querida nossa, que é a Sheila Monteiro, que é advogada, empreendedora, mãe da Cíntia, que tem síndrome de Down, a Cíntia Pereira Freitas, que é uma das diretoras da Diverge, que é a Associação de Deficientes Visuais do Rio de Janeiro, ela também é da ONCB, é super capacitada, é conselheira do Conselho Estadual, lá junto comigo, da pessoa com deficiência, e a Fanny Chung-Chan, que é psicóloga e psicanalista, ela é da rede municipal, daqui do Rio, mas também é uma parceiraça, então elas vão trazer para a gente aí essa questão do Outubro Rosa, pensando no que é positivo, no que pode ser positivo nesse processo de prevenção, né, e de viver, né, com a questão do câncer, né. Então, as mulheres, sobretudo as mulheres que são cuidadoras, que têm seus filhos com deficiência, e as mulheres com deficiência que chegam à vida adulta, elas precisam saber como se articular, né, nessa rede e garantir seus direitos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, são todos convidados, e espero que seja tão boa quanto a live de hoje. David, obrigada e mais uma vez. Aproveitar para agradecer a vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem também. E um abraço para os usuários que vocês atendem e para o pessoal que está assistindo a live, né? Espero que tenha sido realmente proveitoso para todos eles também. Okay. Então, gente, vamos encerrar, tá bom? Até sexta-feira. Até sexta, gente. Um beijo. Tchau, tchau.